ideologia fascista. Nos países da América Latina, no período ditatorial dos anos 70, grupos geradores de capital social foram fundamentais para minar o exercício igualitário dos direitos e as instituições democráticas. Em países do subsaara africano, grupos com altos níveis de vida associativa promoveram diversos genocídios. Então, uma sociedade civil robusta, vibrante, pode sustentar qualquer tipo de propósito, incluindo a perseguição a indivíduos e grupos, a incitação do ódio, a violência, a sustentação de um clima geral de desconfiança e discórdia, e mesmo as associações com boas intenções podem produzir efeitos altamente democráticos. Então, tornou-se cada vez mais evidente na literatura sobre a internet que os usos da internet por atores da sociedade civil é altamente heterogêneo. Vou tratar aqui especificamente da questão do capital social. O debate sobre os efeitos das interações online, sobre a geração do capital social, vínculos de confiança, organização das ações coordenadas, comprometimento com a comunidade, dividiu e ainda divide os autores. Os entusiastas com a internet tendiam a ressaltar mudanças positivas na vida das pessoas. Então, a internet era importante para ampliar redes de contato, diversificar formas de convivência, criar comunidades virtuais. B, ajudar as pessoas a encontrar grupos com afeitos, interesses comuns, incentivar novas afiliações, envolvimento em associações voluntárias, facilitar o arranjo de encontros e manifestações. Então, esses autores, essa literatura, de certa forma, nutriam as esperanças de que a internet poderia restaurar as comunidades, restaurar o poder de encontro entre as pessoas com interesses comuns, superando aí as limitações de tempo e espaço. Sob essa perspectiva, então, a internet aumentaria o capital social e o compromisso com as comunidades. Autores pessimistas ou céticos tendiam a defender que a internet produzia um declínio no capital social e tendiam a sustentar argumentos exatamente opostos. Então, na visão desses autores, a internet contribuía para afastar as pessoas das interações face a face, das famílias, redes e conhecidos, consumir o tempo, que poderia ser utilizado, então, em engajamento cívico, expor, né, hábitos de tolerância e de confiança recíproca, já que a internet é marcada por vínculos frágeis, voláteis, provocar o aumento do estresse e da depressão dos indivíduos, já que demandas do mundo do trabalho, do comércio, cada vez mais invadiam o domínio privado. Então, o debate acerca das mudanças provocadas pela internet nas relações interpessoais e os respectivos efeitos produzia polarização entre os sujeitos, em contraposição às interações face a face. O papel da tecnologia, de certa maneira, ele era destacado, sendo para elogiar os benefícios ou para falar dos malefícios da internet. E, no debate contemporâneo, essa é uma mudança importante, tornou-se um certo consenso que a internet não pode ser destacada do contexto mais amplo da vida das pessoas, como se constituísse um mundo virtual paralelo, a parte do fluxo cotidiano das atividades. Ao invés disso, a internet deve ser entendida como um modo integrado à vida das pessoas, suplementando interações face a face, usos de outras tecnologias através de convergências. Então, as pesquisas contemporâneas são marcadas por essa característica de buscar investigar a interconexão entre práticas online e offline. Nesse sentido, então, dando resposta aí à questão do capital social, os estudos mais contemporâneos têm mostrado que a internet não leva a um aumento da organização e da participação política se os atores já não têm um interesse prévio nessas questões. Os estudos empíricos têm mostrado que a internet é cada vez mais utilizada para manter laços já existentes do que criar novos vínculos. A facilitação do acesso à internet em ambientes específicos
não resultou em mudanças significativas nos contatos interpessoais, no comprometimento com comunidades ou no engajamento cívico. Obviamente que isso não quer dizer que a internet seja uma infraestrutura neutra, que não produza alterações, mas o que o resultado dessas pesquisas contemporâneas tem mostrado é que pessoas com alto nível de atuação em organizações offline são também aquelas altamente ativas online. Então, o uso intenso da internet está envolvido com um intenso envolvimento organizacional e político, e quanto maior a participação organização e política online, maior a organização e participação política offline. Passo, então, à segunda premissa, muito comum nos estudos sobre sociedade civil, que é a indagação sobre a participação política de atores coletivos e o ativismo online, ou seja, a lógica tocquevilliana da autenticidade, ou o que eu chamo aqui o risco de celebrar o localismo e o poder das comunidades em detrimento do poder do Estado. Um conjunto de críticas nos anos 80, 90 sobre a impermeabilidade do Estado, os interesses e vontades do cidadão levou a um crescente ceticismo com a possibilidade do Estado e o mercado responderem adequadamente às necessidades dos cidadãos, e levou muitos teóricos a celebrar o localismo e a fragmentação. Premissas dos escritos de Tocqueville e mesmo de Rousseau, de que pequenas unidades estruturadas de modo mais democrático produzem a expectativa de que a sociedade, repleta de associações e corpos auto-organizados, autorregulados, seria mais permeável à ação dos indivíduos. Alguns autores da democracia participativa, o Barberman, Caroline Pachmann, e mesmo da deliberacionista, também fazem avançar essa visão ao sustentar que as associações locais requerem alto nível de participação, os próprios interesses são vistos como fontes autênticas de reivindicações válidas e, portanto, que geram motivos consistentes para o estabelecimento da cooperação, do compromisso, do acordo. Ao trabalhar sobre essas premissas, muitos autores se basearam no paroquialismo, no localismo, na hostilidade ao governo central, apostando na descentralização e na participação local como forma de tornar os indivíduos mais potentes e fortalecer a democracia. A participação local, as associações, pelos simples fatos de serem locais, não oferecem garantias contra o abuso, a burocracia, a impermeabilidade às reformas. As associações cívicas, pelo fato de se auto-organizarem, não são suficientes, para se constituírem como força redemocratizante ou democratizante e racionalizadora da sociedade. A descentralização e a participação no nível local podem tanto limitar a arbitrariedade, promover o livre e justo acesso à produção da decisão política, quanto aniquilar o autogoverno. As condições para... Eu entendo, que o Estado e a sociedade civil devem se tornar condições de democratização uma da outra e que essas dimensões são fundamentais, pensar as articulações diversas em diversos planos da sociedade civil e do Estado. Então, as condições para a participação democrática são providas, em grande medida, por condições, recursos fora da própria sociedade civil. O liberalismo constitucional sempre mostrou isso, a importância de regras das liberdades cívicas, igualdade social, os procedimentos administrativos, configuração do mercado para a regulamentação das regras para a associação mesma e para o funcionamento da sociedade civil. Em segundo lugar, essa teorização antiestatista torna impossível apreender o potencial emancipatório da ação política, já que muitas demandas são enviadas para o Estado